Antes de começar e fazer uma explicação do que está aqui nesse slide, algo difícil que eu vou falar aqui agora. Se você nunca esteve numa mediação que foi bem, que foi operada por grandes princípios e prática, é difícil imaginar fazendo algo assim. Se você nunca teve numa e que realmente a coisa funcionou muito bem, é difícil você visualizar isso. E é por isso que nós temos que realmente nos colocar ali de todo o corpo e nos envolver com isso, corpo e alma, para que a gente possa melhorar e mudar nossa visão sobre uma boa mediação. E eu quero reconhecer aqui isso que eu particularmente acho difícil. Eu tenho visto boas e más mediações. E não foi até que eu decidi realmente ser sério sobre isso que eu comecei a experimentar algumas boas coisas. E eu acho que isso pode ser uma sessão encorajadora para você, porque o que nós temos dado como o workbook para você teve muito impacto nas minhas mediações, no sucesso das minhas mediações. Aqui está uma história. Eu estava no Havaí com Trisha por 9 semanas. Nas primeiras 3 semanas nós tínhamos que ver 14 anos de declínio da igreja. E nos encontramos com 50 pessoas, pegamos a história da igreja e todos os conflitos. Foi tão intenso os conflitos que antes de que chegamos lá, um dos presbíteros teve um ataque cardíaco. E pessoas estavam gritando umas com as outras. O mais velho dos conflitos tinha uns 6 ou 7 anos e era entre umas 7 pessoas. E é algo muito intenso, muitas emoções. E aí, 3 semanas do que a gente começou a trabalhar lá, agora, precisamos ir para a conferência lá em Santo Antônio, na conferência no final de junho de 2012. E lá eu descobri que todas as pessoas do conflito estavam aqui nos Estados Unidos de férias. E isso não era uma boa coisa. Por quê? Porque deveríamos voltar daquele seminário lá em Santo Antônio para começar essa mediação. Eu tinha 2 semanas e meia de caramba, como é que eu faço isso? Como é que eu administro essas coisas? Como é que eu ministro essas pessoas? Então, antes de vir para casa, 14 anos de bagunça, estavam divididos os problemas, e a gente tinha que ver quem é que ser empregado, contratado para dirigir a igreja. E essa foi uma das melhores coisas que melhor aconteceram para nós, porque eu tinha que ir profundamente e pensar o que nós vamos fazer. Então eu sentei por 2 dias e eu escrevi a pré-mediação, o workbook da pré-mediação. Enviei via e-mail para todos eles, para todas as partes. Eles sabiam que a coisa ia chegar até eles. E eu disse: quando vocês voltarem das suas férias, eu quero ver os seus workbooks. E as respostas que você colocou no seu workbook, o exercício que você tinha que fazer, os tempos com Deus que você tinha que fazer. E isso foi excelente. Porque quando cada um voltou, nós tínhamos uma reunião só para falar do trabalho de pré-mediação, do que nós tivemos que fazer, nos preparando para aquilo. Não para falar sobre conflito. E eu coloquei esse conceito aqui, que é representado por essas plantas bonsai aqui, que em japonês, o processo de lidar com uma infecção nas árvores bonsai, tem 3 dúzias de infecções que podem ser possíveis. Algumas que vêm pelo ar, pelo contato com a umidade ou das raízes, e uma colônia toda pode ser infectada. Então, mediadores e negociadores, algumas vezes eles podem chegar num ponto que eles não sabem como diagnosticar o conflito. E
e não numa colônia de bonsai, qual é onde é que o fungo original começou? Onde é que está a raiz, o problema ruim aqui? O que eles fazem com as plantas eles levantam essas plantas, tira do solo, só tira o solo da planta, e aí cada raizinha, e eles limpam. E não planta onde aquilo estava antes. Eles dão uma olhada no solo e olham com o tempo, e eles podem descobrir, aqui tá um que não importa o que aconteça, sempre fica infectado. A maior parte do tempo, the Nima Wash, a coisa de limpar as raízes, fazem todas as infecções ir embora. Não importa o que eles façam, eles só limpam as raízes. Então eu explicaria numa pré-mediação, se nós não pudermos exatamente decidir o que foi de errado, o que nós podemos fazer é nos colocar na melhor forma possível e colocar daqui para frente, fazer um reset, um recomeço. Mas, tente pelo menos conseguir algumas lições do que aconteceu de errado até esse ponto. Se a gente não conseguir pegar um diagnóstico perfeito, olhando para a árvore, para a raiz, muitas vezes você pode conseguir misericórdia na sala. Pessoas dizendo, eu estou disposto a olhar para mim mesmo, começar de novo, a descobrir como é que eu aparento e algumas coisas que a gente lembra do passado, falar sobre elas e ir daqui para frente. Isso foi maravilhoso. Porque quando nós tínhamos 6 das 7 mediações naquele julho, nenhuma daquelas levou mais do que 2 reuniões. Uma delas simplesmente levou uma reunião. Porque eles fizeram um trabalho. Eles deixaram que Deus fizesse a limpeza neles. Eles preencheram o workbook. Eles estavam vindo para as reuniões e se colocando e confessando. Se pessoas não estão dispostas em participar, aí a gente sabe onde está o problema. Então, se um irmão chega e fala, e se o irmão não quer participar do que está sendo proposto, e eu digo, aquilo pode ser um grande indicativo. Aí daquele ponto a gente tira o papel de mediador e a gente vai no papel de irmão e fala com a pessoa. Se alguém não está trabalhando e querendo trabalhar para o processo, isso está dizendo algo sobre aquela pessoa. E agora o que nós vamos fazer é sobre o workbook. Vamos falar sobre o workbook. Ter certeza que todos esses pontos estão lá no seu workbook. E tem um processo ligado com as escrituras bíblicas. Na minha sessão de pré-mediação, eu pergunto para todo mundo, peço que todo mundo ore. Oração é ótimo pelas razões óbvias, mas além disso, relacionamento com Deus, mas pode exatamente também endurecer os corações. A gente pode meditar, amolecer os corações, desculpe. A gente pode meditar sobre pessoas na Bíblia e maneiras de responder ao conflito. É muito poderoso quando um mediador conta histórias do que eles têm feito de errado e do que algumas coisas que ele tem feito certo. Ou você pode simplesmente se colocar lá e se expor, e isso encoraja, dá esperança. Pessoas que você está mediando vão respeitar você, que você realmente se importa para poder ajudá-los, se importa ao ponto de ajudá-los, e você faz algo rápido, de uma autoavaliação, e você pergunta se tem algo que eles têm perguntas sobre aquele workbook, e como eles estão fazendo. Tem alguns slides que a gente vai olhar aqui, e eu vou mais devagar. A gente viu outro dia, mas a gente vai mais devagar hoje. E ajuda pessoas a ver como é que elas se comportaram no passado.
E aí você focaliza nas coisas, nas coisas que vocês estão lidando. Relacionamentos. Um dos relacionamentos, 7 anos, 12 anos, e aí 7 anos que a coisa realmente azedou. E eles eram amigos. Eles tinham muitas coisas que aconteceram, que foram ruins, e nesses 7 anos. E aí eu tirei a erva ruim, a erva daninha, que tinha muitas raízes, com muitos galhos. E esse aqui tinha... E eu pegava essa raiz e eu mostrava, isso aqui tem 14 conflitos, raízes. Quantos vocês têm no seu conflito? Vamos olhar o primeiro conflito. E vamos olhar o último conflito. E a gente pegava sobre o primeiro conflito e o último conflito. Isso foi na segunda sessão. Depois tinham feito o seu trabalho de casa. E a gente falava sobre o último, do primeiro e o último. E esses no meio. E você já tomou conta de tudo. Porque todos esses no meio tinham a ver com o primeiro que foi feito de novo. Então o que a gente fez foi afastar, colocar de lado a necessidade de falar sobre cada um. Por quê? Porque a gente pôde mostrar que a coisa era a mesma, que eu podia ver o que estava realmente acontecendo comigo e o que era a origem da coisa. Nós realmente temos algo que a gente pode entender nisso aqui. E a gente fala sobre ambas as partes para falar sobre como eles estão pensando, o que eles estão... Isso foi em 2012. Eu tinha feito mediações em igrejas. Antes disso, tinha acontecido, mas nessa coisa do Havaí, tinha uma série de coisas, pessoas gritando uma com as outras, acontecia problemas no meio do culto, mas o poder estava em colocar a responsabilidade neles de fazer o dever de casa deles e de aparecer de maneira em que eles pudessem ser trabalhados. E eu fui muito afortunado nesse caso, que a maioria das pessoas estavam nesse mesmo nível, mas exceto por uma pessoa, mas dentre os 7, 6 estavam realmente fazendo o melhor que podiam. Então é a responsabilidade deles, não é sua. Não é sua responsabilidade de mudar alguém. Nós somos aqueles que cuidam dos nossos irmãos, nós devemos ajudá-los, entrar, se envolver, encorajar, mas no final das contas a gente não pode ser aquele na cabeça deles que vai tomar a decisão. Então a gente falava para ele depois disso para criar um sumário do conflito. A árvore que você viu aqui, que já estava lá colocada. E eu também tinha árvore naquela época. Eu não tinha usado antes disso, mas naquela época eu já tinha a árvore. E eu podia simplesmente preencher por causa do dever de casa que eles fizeram. Mas tinham tanta concordância com as coisas que eles fizeram naquela árvore. Eles concordavam em muitas coisas. O problema não estava na árvore, nos galhos. O problema estava na raiz. Eu não me senti respeitado. E ali é onde a gente tem que trabalhar. Como alguém que faz paz, alguém que é um bom mediador, alguém que faz a ponte, mas não é um pacificador. Desculpe, não é um curador. As pessoas as mulheres normalmente tendem a ver coisas que os homens não veem. Nos nossos conflitos, as mulheres nos ajudam. Meu bem, eu acho que você não está dizendo a verdade. E elas sabem das coisas. E isso era bom que estava acontecendo lá. E a gente começa a parte de transformação, de arrependimento, de perdão. Eu estava desenvolvendo meu workshop que nós fazendo naquela semana, enquanto a gente estava lá, esse que a gente está fazendo hoje, enquanto eu estava lá no Havaí.
o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo era ensinar toda a igreja, imergir toda a igreja no processo que a gente estava fazendo, em termos de ensinamento. Eu tenho feito projetos em muitos lugares, grande em Havaí, e visitantes, eles ouviram o workshop. Eu não vou fazer uma mediação mais se alguém não ouvir o áudio e fizer o workbook. Pensa nisso. No período de algum tempo, nós podemos ter todo esse material nos nossos sites, nas nossas línguas, falando sobre você. Estou falando sobre você, porque você é o que vai realmente assumir isso, porque você conhece sua cultura, você conhece sua língua, você conhece sua congregação. E ter pessoas passando por esse seminário. Vou estar em Seattle na semana passada, na semana seguinte, 2 grupos que separaram na cidade no noroeste dos Estados Unidos, que separou. Eu vou fazer isso e eu vou envolver a igreja toda nisso. Eles todos vão ter que preencher aquele workbook em preparação pelo que a gente vai fazer. E aí depois disso eles têm que ler um artigo escrito, o final da matéria aqui, o final do caso. Tem em espanhol, tem em português, tem em inglês. E é dessa maneira que Satanás joga uns contra os outros. E é um estudo bíblico. Eu estou fazendo eles fazerem o trabalho. Você não vai fazer o trabalho. Esse é o conflito deles. É a falta deles. Culpa deles. Nós talvez sejamos parte do problema, porque é parte da cultura que nós não fizemos um bom trabalho em termos de ajudar a reparar os conflitos. Estamos todos unidos nisso, mas pessoas têm que ter... você tem algumas perguntas sobre isso. Pessoas têm que assumir a responsabilidade. Perguntas? Qualquer aspecto do que a gente já falou agora. Vamos lá, James. Ajudar casais a resolver problemas do casamento. Eu já dei dever de casa depois, mas eu gostei muito do que você falou sobre dar o dever de casa antes de sentar para a mediação, porque é muito difícil mediar quando as emoções estão ainda muito afloradas. Eles fizeram a bagunça no casamento, eles precisam começar a fazer o trabalho por conta própria, porque muitas vezes, como mediador, você sente o peso de ajudar, mas você realmente não pode, porque não pode ir para o próximo passo, porque eles não estão envolvidos ali. Então, se a mediação não foi bem, não é porque você falhou na mediação, porque às vezes as pessoas estão em tão mau estado, espiritualmente falando. Mas mesmo que eles falhem, eu não desisto, eu dou um outro dever de casa. Algum outro comentário ou pergunta? O que você faz para consertar alguns erros que, como mediador, você pode ter feito? Vamos dizer que você se envolveu emocionalmente com alguma coisa, você acabou tomando alguma conclusão, você sabe que você não devia, você sabe que não é o melhor, mas você acabou fazendo isso. Como é que você conserta isso? E continua. Essa é uma pergunta muito boa. Se o mediador, no seu coração, tomou o partido e revelou e colocou-se numa situação que quebrou a confiança de um dos lados, humildade te ajuda em todos os casos. E o que você tem que fazer é simplesmente pedir perdão.
eu fui dizer, eu fui afetado por, eu sobrereagi, eu fiz alguma coisa que me lembrou do passado, e isso não foi profissional, me desculpe sobre isso, eu quero ter a confiança de vocês dois, vamos recomeçar isso aqui e começar novamente, e me desculpe por isso. Meus mentores, professores fizeram isso. Então não vamos achar que nós nunca vamos fazer isso, porque isso pode acontecer e dá para a gente recomeçar as coisas e fazer a coisa direito. O que você faz se você já teve em alguma situação onde você está numa situação, tem dois indivíduos, um é muçulmano, o outro é um cristão, e eles querem resolver um conflito. Se você está no convívio com alguém, você quer ajudar alguém que você está tentando trazer para a fé, mas eles tiveram muitos problemas por causa de coisas relacionadas com suas crenças que não vão de acordo com a crença de outros. Você já teve alguma situação como essa? Eu não tenho estado, mas tenho falado sobre isso, e eu falo de cara que as coisas que eu concordo com a pessoa. Fortunadamente, tem muitas coisas no Velho Testamento e na crença muçulmana, valores que são semelhantes, e algumas coisas que têm sido manchadas pelos filmes, pela literatura, mas tem muitas coisas em comum. Mohammed, tem duas versões sobre Mohammed. Nos primeiros 10 anos dele, muito pacífico, mas depois alguma coisa aconteceu e ele acabou indo para outras coisas, raízes diferentes. Eu tenho algumas pessoas muçulmanas que eu conheci que são, na verdade, excelentes, moralmente falando, eu tenho um livro que eu li no curso que eu fiz sobre mediação praticada no Islã, praticada na cultura muçulmana. Eles têm uma cultura de mediação. Eles não sabem o que fazer. É poder que normalmente que resolve os problemas que eles têm. Contemporâneo de São Francisco de Assis, um mediador islâmico, ele estava lidando com as cruzadas. Então a gente não pode simplesmente colocar, mas normalmente a gente está muito à frente deles no que diz respeito a isso. E você vai ver alguns 5 processos que vêm da cultura judaica cristã. Boa pergunta. Outros comentários, perguntas antes que a gente termine aqui. Obrigado, Steve. Gostei muito do que você falou sobre o pré-trabalho. Nós que vivemos em La Paz, na Bolívia, que tem pessoas indígenas, será complicado para eles, talvez, preencher algumas dessas coisas. Quais são algumas opções que podemos fazer em termos de pré-trabalho? Para preparar as pessoas, boa pergunta. Você pode criar uma versão menor, encurtada. Depende de quanto você conhece a língua deles, mas eu vou com oração e com os gráficos, com as ilustrações, a árvore, as raízes, aquele conceito. Trabalha sobre isso para ensinar sobre limpeza, diagnóstico do sistema de raízes, do que está acontecendo, e a humildade para mediação, para usar suas histórias. Eu sei que eu já disse umas 3 ou 4 vezes, mas eu vou dizer mais uma vez: humildade atrai humildade. Quando nós falamos sobre as nossas falhas, a gente encoraja pessoas a fazerem o mesmo. Quando a gente fala sobre
Quando eu falei hoje, quando eu ouvi falar para você que eu estava numa situação muito complicada que me fez ir para a ideia de ser um mediador. Eu já falei em Santa Mônica com a igreja na igreja de Los Angeles que a gente fez coisas ruins com as pessoas, a gente teve coisas ruins acontecendo conosco, e quando eu falei com ele, eu estava falando sobre ele usou aqui uma expressão sobre Breaking Bad, aquela show de televisão. Para responder sua pergunta, usa os diagramas, a coisa básica, preparando para a mediação, é como aprender a dançar. E eu vou falar com isso, vou passar esses slides aqui devagar. Queremos ajudar as pessoas a parar alguns comportamentos que são combativos. Se eu vejo a cara de alguém assim, eu falo, para. Ele, o quê? Você sabe o que você está fazendo com seus olhos agora? Sabe o que você está fazendo com o seu rosto agora? Eu sinto que eu tenho que sair da sala. Eu não sei se eu estou seguro aqui. Em mediadores que trabalham com corte, com júri, eles falam para pessoas saírem. Eu tive mediações que eu estava meio assustado. Mas o mediador não é normalmente a primeira vítima. Mas isso, você não faz isso assim em público. Mas tem alguns provérbios aqui, alguns versos incríveis. Seja um exemplo em meio da desordem. Mantenha a sua compostura. Como é que você se torne bom nisso? Alguns amigos em Los Angeles que agora está fazendo, ele é um evangelista, ele está fazendo, o nome dele é Tui, ele é havaiano, ele é muito legal. Enquanto falavam sobre isso, ele deu uma nota para ele em cada um desses slides, e ele deu uma nota baixa em todos os aspectos para ele. E porque ele viu que naquela situação eu não fui um exemplo, eu não fui um bom exemplo. Eles viram que o Reese é um mediador. Ele ensina essas séries agora em Los Angeles. Eles estavam cheios de conflitos entre eles. É o pessoal que foi curado que vão ser os melhores agora para ajudar a igreja nessas áreas. Eles têm histórias onde eles dois não agiram bem. Você responder ao invés de reagir quando as coisas estão indo de maneira ruim, quase que genera uma coisa de você tomar partido. Ajuda você a pensar que tem provérbios sobre todas essas coisas. Dê o passo para dentro da coisa. Você tem que falar a verdade. E eu digo para a esposa, por exemplo, se está com conflito com o marido, se você vê alguma coisa aqui com os seus maridos, você traz para cá, fala a verdade. Você não está ajudando seu marido se você não trouxer a coisa às claras. Seja humilde e fale, olha, eu sei que eu pisei na bola aqui, e desde que o processo aconteça, encare a responsabilidade das coisas que você fez no passado. Alguns dos conflitos que aconteceram comigo há 7 anos atrás, é claro para mim que no final das contas viram que a acusação que era feita comigo não era verdade, mas minha consciência não estava clara, limpa sobre a minha reação por ser falsamente acusado. Quando eu era jovem,
eu estava fazendo um experimento científico que envolvia fogo e fumaça, e todo mundo estava, né? Todo mundo estava lá achando, o Steve está fazendo isso, aquilo de novo. Eu era um geek, um nerd. Então eu estava fazendo algo que parecia com uma pedra lunar, e um menino pegou um trabalho que eu tinha, algo que eu tinha feito com os fósforos, e levou para outro lugar. Os pais vieram em cima de mim com isso, e eu fui e falei: olha, eu errei, eu falei, eu fiz o que era errado aqui, porque eu queria que as palavras, as caras feias fossem embora. Mas depois eu fiquei com muita raiva de mim, porque o que aconteceu foi que eu assumi a culpa de algo que eu não tinha feito. Eu tinha uns 12 anos. Até hoje, se eu sinto isso, eu me sinto muito ruim se eu lembro dessa situação. Eu fui falsamente acusado há uns 7 anos atrás, e daquela situação eu fui liberado, porém, por causa das minhas emoções. Aquilo trouxe um monte de coisa. Quando trouxeram todas as pessoas juntas, cada um assumiu a sua responsabilidade, e eu senti que eu precisava ir mais longe do que eu nunca tinha ido antes. E tinha umas 20 pessoas naquela sala. E a reunião foi tão boa, porque nós começamos a assumir a responsabilidade que cada um tinha. Então, se você acha que você tem uma situação de conflito e você está num dos lados, não deixe você sair daquela situação tão facilmente, porque a sua reação talvez criou uma grande bagunça e você tem coisas para resolver. O que eu deveria ter feito? Eu não fiz isso. Mas a gente pode pegar uma mediação aqui, trazer um mediador para cá. Essa é a resposta calma. Isso é o que Jesus fez na cruz. Permaneça calmo, tranquilo. Todas essas respostas que a gente teve, as pessoas fazem algo errado sempre. Vai para cima, vai para baixo, aquilo. É muito importante que a gente pense nas coisas que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. E é isso para hoje que a gente tem. O seu dever de casa para amanhã: lê Gênesis 37 e lê Filemon. E essas duas histórias vão ser importantes para os próximos 2 dias. E assina aqui, faz a sua registro aqui, e a gente vai parar por hoje. Muito obrigado.